Fala galera, beleza? Jefferson aqui, mais um vídeo para a Poca Latina. Neste vídeo trabalharemos o tema Big Blind versus Imposition Triple Barrel. Aconselho vocês vivamente assistirem o vídeo, a série de vídeos Imposition Triple Barrel, né? Que eu fiz um vídeo trabalhando do tópico Triple Barrel, Imposition versus Big Blind, e agora a gente vai trabalhar na perspectiva do Big Blind. Então, aconselho vocês assistirem primeiro esse vídeo, porque vão te dar um panorama geral, como o Imposition ele chega no River, e o que ele estava libetando, o que ele está blefando, como é a seleção de combos, ou como deveria ser a seleção de combos do Imposition, para você ter uma ideia melhor, um panorama geral melhor, para você decidir quais as mãos que você tem que dar call, como você tem que defender o seu range no River versus Imposition Triple Barrel, tá? Vamos lá começar a apresentação aqui. Essa aqui é a descrição geral do spot. A situação é single spot in position versus o Big Blind, 40 dBs, button versus o Big. Né? O spot vai ser, o flop foi de check, in position beta, e a gente dá call, turn, a gente dá check, in position beta a gente dá call, que spot check call, né? E chegação no River. O River, a gente vai trabalhar com um SPR, o Stack Pot Ratio, né? O tamanho do stack relacionado ao tamanho do pot, né? Entre 0.8 a 1.8, né? Objetivo, estamos analisando a estratégia do Big Blind no River. Como eu falei, o vídeo passado, né? Que eu aconselho vocês assistirem, a gente trabalhou na perspectiva do imposition ou do button, tá? Descrição geral da situação, o range do imposition, como o range do imposition chega no River, é geralmente tipicamente polarizado, né? Então, porque normalmente o imposition ele se beta flop, pode ser uma estratégia já polarizada no flop, mas normalmente a gente tem um range merged, um range mesclado, ou o vilão tá se betando basicamente todo o range no flop, chega no turn, ele começa a polarizar o range dele, né? Normalmente a gente já trabalhou isso, eu já dei aula sobre, já dei um webinar sobre Sebet Tunney, aconselho vocês também assistirem, procurar na biblioteca de vídeos, tem lá um webinar meu sobre Sebet Tunney, para vocês entenderem também a questão do Sebet Tunney. Então nós vimos lá que ele vai chegar normalmente com um range mais polarizado, principalmente em turns que são secos, né? E aí ele vai chegar no River com um range mais polarizado, tá? Contém algumas mãos de força média que podem ir para o showdown. Porém, o desafio é encontrar a borda de valor threshold. Sempre do impossível ele considerar qual é a borda de valor, qual é o meu valor threshold, o que eu tenho que validetar no River, e a frequência e seleção de bluffs, pensando principalmente em bluff ratio. Controlar o bluff ratio é um dos nossos desafios quando a gente está falando em posição chegando no River com a oportunidade de triple barrel. Range do opposition consiste, no caso, o Big Blind, consiste principalmente de mãos que são bluff catchers, então porque normalmente as mãos que são nuts, topo do range, mãos que precisam de negatividade, ele vai jogar de check raise no flop, ou ele vai jogar de check raise no turn, então normalmente ele consiste em chegar no River com range mais condensado, com mãos de forças médias, altas, mais médias, não com a parte do nuts. Claro que tem alguns slow plays que ele vai dar check call, check call, check call, mas a parte principal do range vai ser consistente em bluff catchers, mãos que são o EVs são normalmente zero entre call fold, né? Terá alguns traps e mãos que melhoram no River, como eu comentei, ou alguns check calls que ele deu no flop, que foram mãos que não eram fortes no flop, ou não eram fortes no turn, mas que elas se tornaram fortes no River. Por exemplo, deu um check call com algum ace high com backdoor, ou deu check call no flop com algum rei high com backdoor, bateu o rei no turn, aí deu check call de novo e trincou o rei no River. Ou fez dois pares com aquele backdoor que você deu, que você não tinha nada no flop, e acabou se tornando uma mão forte. Então também é um range que o out position pode chegar no River, tá? Raramente contará mãos sem valor total. Algumas mãos a gente vai dar check call no turn, que são alguns draws, alguns flush draws, algumas brocas, mas normalmente a gente vai foldar essas mãos no turn, ou vai jogar de check raise com esses draws, né? Geralmente também. Então dificilmente você vai chegar no River com uma mão com, por exemplo, um 10 high, 9 high, flush draw, 9 high, straight draw. Pouquíssimas vezes você vai chegar, não é a parte do seu range que você vai chegar com maior frequência. O desafio é encontrar a frequência e seleção de defesa de MDF, tá? Então, essa aqui é a descrição geral do spot, sempre para o Big Blind, é você conseguir ativar o MDF. Você não overfoldar, ou também não dar call demais, por exemplo, porque é dois lados da moeda, né? Se você foldar muito mais que o MDF determina, de acordo com a pot odds que o vilão está betando, de acordo com a size que ele habitou, a porcentagem que ele fez no River e a pot odds que ele te deu, se você overfoldar relacionado ao MDF, você vai fazer com que os bluffs dos vilões sejam auto-profitáveis ou lucrativos, né? Então, aquelas combos do imposition no River, que é indiferente o EV entre blefar ou dar check behind, mas você passar a overfoldar demais, você vai fazer com que o imposition possa overblefar contra você e os bluffs dele se tornem lucrativos. Então é importante a gente entender o que é o MDF, qual é a frequência, como o nosso range tem que ser defendido pra gente não tá dando call também demais. Porque se a gente dá muito mais call que deveria relacionado ao MDF, você vai fazer com que os bluffs do vilão não sejam diferentes. Vai fazer com que eles sejam negativos. Então o que o vilão pode fazer contra você? Se os vilões sabem, se o field sabe que você, se o field está sabendo que você é um player pegajoso, que dá muito mais call do que deveria, você é aquele cara que não folda nada mesmo no River, o que o field vai fazer contra você? Vai parar de blefar e só vai betar. Então você não quer que isso aconteça. Então você tem que tentar chegar próximo do equilíbrio. Vamos para a parte prática. Não existe ninguém que ative o mínimo defense frequência perfeito. Porque isso a gente vai ver aqui, vai depender muito vai depender bastante do. Vai depender muito é muito sensitivo a o que o vilão tá blefando. Né? Então, assim, e a gente nunca sabe exatamente qual é o bluff ratio, se ele tá blefando muito menos, tá blefando muito mais. Então, assim, você tenta aproximar, mas basicamente ninguém chega na perfeição. Tanto em posição, ele não consegue ativar a frequência GTO equilibrada ideal, e quanto também nenhum jogador, nenhum ser humano é capaz também de ativar o MDF. Você só estuda para você ter uma base e você tentar chegar próximo, mas ninguém vai conseguir, tá? Mínimo defesa frequência. Por definição, a frequência mínima de defesa é a porcentagem do seu range que precisa continuar contra uma aposta para evitar que o oponente lucre automaticamente com seus bluffs, né? Então a fórmula é o MDF é o pote dividido pela aposta mais o pote. Então, por exemplo, só para mostrar para vocês, então, se o pote é 100, né, e o vilão aposta 50. Se o vilão aposta 50, é o quê? Aposta de 50% do pote, mais o pote que a gente já está transformando em porcentagem, né? O pote é 100%, né? Então a gente betou 50% do pote, mais o pote, que é 100%, né?
150. Né? Aí o pot, né? Na verdade, 50 dividido por 150. 33%. Aqui tá a aposta dividido pela aposta mais o pot, na verdade. Né? E ficou errado aqui. Deixa eu só arrumar. Fala, galera. Tá correto aqui. É porque normalmente eu calculo mais rápido aqui, que eu calculo a frequência de alfa ali, né? Que é a frequência de fold direto, né? Que normalmente eu faço a aposta dividido pela aposta mais o pote que já tinha o alfa, né? Que é 50, uma aposta de 50, 50 dividido pelo pote mais a aposta, né? Que daria 33, mas 33% é a frequência que você tem que foldar. Mas se você quer que é o mínimo de defesa frequência, né? Que eu calculei já o alfa, aí você faz, que é o pote dividido a aposta mais pote. Então se o pote tem 100, dividido por 150, né? Então, basicamente, você tem que defender 67%, e é que eu já calculei os 33, né? O 33% de fold e 67% você tem que defender no mínimo, tá? Só pra mostrar isso aqui pra vocês. Considerações práticas. Os ranges não são perfeitamente distribuídos como nos modelos teóricos devido às mudanças de equidade, impliedose e posição. Apenas mãos que vencem blefe são consideradas para MDF, óbvio, né? Então, assim, você tem que estar ganhando de bluffs do vilão pra sua mão ser considerada bluff catcher, né? Ou pra entrar no MDF. Se você não ganha nem dos bluffs, você não pode aplicar o call, não vai entrar na sua defesa, né? De mínimo defesa frequência. O Big Blind pode dar um pouco mais do que o MDF sugere, dependendo da situação. A gente sabe que, na verdade, a state que você tem que começar a overfoldar relacionado ao MDF é desde o flop. Porque o Solver, ele contabiliza ele já antecipa que o Big Blind ele vai realizar menos equidade através do turn river, né? Ele tá jogando fora de posição. Então ele não vai conseguir realizar a equidade da mão. Então, para que ele não chegue com um range muito amplo no turn river e não consiga ativar o MDF, ele já overfolda no flop para ele conseguir equilibrar o range dele, a defesa dele no turn, e para assim ele chegar no river, ele ter capacidade de ativar próximo do MDF. Né? Então, mas sempre na matemática ele vai acabar sempre overfoldando um pouco mais do que o MDF, principalmente sendo o out position, no caso aqui o Big Blind, tá? Bluff Catcher por qual? Bluff Catcher, mão que vence todos os bleefs do oponente, mas perde para todas as apostas de valor. Então, assim, Bluff Catch basicamente é uma mão que você vence todos os bluffs do oponente, mas perde para todas as apostas de valor, né? Então, esse é o principal ponto. Por qual a gente pode considerar que é uma mão que, no mínimo, divide pote com algumas apostas de valor do oponente. Então, assim, por exemplo, se o vilão vale beta determinar top pé e você tem aquele top pé, você tem que dar call. Então, sempre que você considerar no river que o vilão tá vale betando a mão que você tem, ele pode estar vale betando a mão que você tem, então ele é um puro call, né? Porque você vai dividir o pote e vai ganhar do restante do range dele dos bluffs. Então, sempre que você considera que o vilão pode estar vale betando a mão da mesma equidade que a sua, você tem que dar sempre call, tá? Bluff catchers são diferentes entre pagar ou foldar, né? Pagam até que o range atinja o mínimo defense frequência, em um modelo perfeito, que a gente, como eu já falei, não existe esse modelo perfeito, que o solver ele vai calculando, recalculando, até chegar na frequência no qual ele faz com que os bluffs do vilão, os bluffs que tem 0 EV do vilão, se tornem indiferentes entre bluffar ou não. Então ele fica ali calculando a frequência até chegar naquele ponto de equilíbrio que ele fala, opa, esse ponto aqui, se eu defender esses combos aqui 30%, 40% da call, 40% foldar, se eu exatamente eu dar call com essas frequências, defender essa frequência, eu vou fazer que aqueles combos que o vilão chega lá no river com E, eles sejam indiferentes entre bluffar ou não. Com isso, eu aplico o jogo GTO, que é Game Theory Optimal, que eu não vou ser explorado por ninguém. Só que no mundo perfeito, isso é o modelo perfeito. No mundo não existe isso, né? Ninguém vai saber, ninguém sabe exatamente quanto o vilão tá blefando ou não. Então você sempre vai ser, no poker no final, vai ser um feeling, ou vai ser estimativas, na verdade, né? Você sempre vai estimar mais ou menos se o vilão tá over blefando ou não, e aí você vai aumentando ou não a tua frequência ou o teu range de defesa, ou adicionando mais combos, ou adicionando mais frequências com as suas bluff catches. Da percepção que você tem do vilão, da percepção que você tem do field, se aquele river, por exemplo, é overblefado ou não, se o vilão vai ter bluffs suficientes ou não para você dar call com aquela sua bluff catcher, tá? Extremamente sensíveis à frequência de bluffs, como eu falei, dos vilões, por call, sempre uma continuação automática no GTO. Então, se você, como eu falei, se você tem um puro call, é aquela mão que, se o vilão vale beta a mão pior, sempre vai ter um call sempre. Vou colocar esse spot aqui. É uma situação que era rei 6 e 5, Big Blind versus o Button, o Imposition C beta, o Button C beta small no flop, o Big Blind check call, 33, completou a sequência, Big Blind da check, o Button Imposition C beta pot size bet no turn, e chega no river com a SPR 1 para 1. E aí o Button decide chovar no river. Né? Esse aqui é o range de triple barrel do Imposition, nesses runouts, né? nesse board específico, né? Nesses runouts específicos aqui. Note que, pra quem, aí eu aconselho novamente vocês assistirem o vídeo lá de Triple Barrel, naquele vídeo eu comento que, num cenário como esse, o valor threshold, a bola de valor, o limite de valor do Imposition, ele é mais restrito. Porque agora, claro, o Big Blind tem vários dois pares, ele pode facilmente ter um 2, um 7, já tá seguindo, só um 7 na mão já tá seguindo. Então o valor de restrito, ele o range de valor do Imposition é mais restrito. Portanto, notamos que ele não vale beta todos os dois pares. Com isso, você vê que, como ele dá check behind com 6 e 5, 6 e 4 e 5 e 4, o Big Blind ele tá foldando 5 e 4, porque ele não tá vale betando essa mão. Então por que ele não dá call de 5 e 4? Porque o Imposition não vale beta 5 e 4, que são dois pares, né? Então note que ele até aplica bluff catches aqui de acordo com as blockers, alguns rei 10, rei 9 ele tá dando call, provavelmente pela questão do tá bloqueando um rei, né, que ele vale beta rei 5, alguns dois pares com rei 5, rei 7 é sequência, o rei 5. Então como a gente bloqueia um pouco mais essa parte do valor, ele tá dando call, né, e provavelmente desbloqueando alguns bluffs. Note que ele prefere dar call de Ais e 6 do que 5 e 4, que é dois pares. Ais e 6, que é uma mão que só tem um par, ele dá call 100%, na teoria. E o 5-4 ele folda. Por que isso acontece, Jafim? Porque, como eu te falei, o 5-4 ele é um catch, porque o vilão não tá betando a mão pior que o 5-4. Então, basicamente, o Sober ele escolhe, ele vai de acordo com as blockers. O Ice 6 está desbloqueando muito mais os bluffs do vilão, porque você vê que o vilão tá blefando muito essa parte do range, vala 10, 10, 9, vala 9, etc. 9, 8.
Então, como o Wise 6 está desbloqueando o range de bluff do vilão, né? E provavelmente bloqueando o range de valor, que é 7-6, tá bloqueando provavelmente o rei 6, 7-6, então tá bloqueando um pouco mais a parte do range do valor do vilão. Então, por isso que ele prefere dar call de 6 mais do que o 5-4 ser 2 pares, então pra gente entender como é que funciona o nosso range de defesa. Handouts, vamos para o handouts cartas do board, né? Então, como o Tani e o River foram, né? Quais são os handouts? Quando os handouts são secos, o que é isso, né? Não completou draws, é aquele handout que não dobrou, que não completou flush, que não completou várias sequências, né? Diferente daquela situação que a gente estava analisando aqui agora. Os handouts secos não alteram significativamente a distribuição de equidades. Cenário clássico, polarização do imposição e bluff catches fora da posição. Então você tem aquele cenário, né? Que vai chegar no cenário que o imposition polariza turn e vai polarizar totalmente o range dele no River, vai ser basicamente só topo do range e bluff, e a gente, basicamente, nosso range vai ser formado só por bluff catch. Por quê? Porque como não completou draws, os draws que a gente pagou no flop e no turn não completaram. Então a gente basicamente só vai ter bluff catches pra pagar. Então um cenário de polarização efetiva, tá? Tendem a gerar apostas maiores devido à natureza da polarização dos ranges, né? O desafio para o jogador fora de posição é encontrar a frequência correta de defesa e a seleção ideal de mãos, tá? Então a gente vai trabalhar nisso agora, nos próximos slides. Os runouts dinâmicos, né? Alteram a distribuição de equidade, tornando o board mais interativo. Frequentemente resultam em divisão dos tamanhos de apostas, small ou size alta, né? Então você, quando o turn ele completa draws e river completa draws, nós podemos ver possivelmente um imposition usando sizes menores para induzir, forçar o vilão a pagar com range mais amplo, para conseguir extrair um pouco mais de valor, para não se isolar só com mãos fortes, né? Não só se isolar com as mãos de bluff catch ou mãos fortes, como a gente vê no Tony River, eu já trabalhei isso também em outros vídeos. Bota de valor mais tarde, como a gente viu, quando completa vários draws, completou draw no Tony, continua completando draw no River, nós vimos que o imposition ele tem um valor de value bet, uma imposição mais restrito. Então o nosso range de bluff catcher ele vai ser mais restrito também, tá? Liderar no River quando o bot favorece o seu range, então quando você dá check call no Tony e você tem aquele River que favorece muito o seu range, completou vários dos nossos draws, ou dobrou aquela segunda carta do board, que é boa parte do nosso range que a gente dá check call no flop, o segundo par e check call no turn, de segundo par, né? E aí dobra esse segundo par no River. Com certeza um River que a gente vai ter que sair liderando, porque é um River que o imposition ele vai dar muito check behind se a gente dá check, né? Então a gente já sai liderando pra tentar extrair valor e não permitir que o imposition realize a equidade do range dele, dando check behind e um River que não favoreceu o range dele, tá? Vamos agora para call down thresholds, né? Limites de call. Single spot in position versus big blind triple barrel. Então a gente vai determinar agora quais são os nossos limites de call ou a nossa borda que a gente vai dar call versus um triple barrel, tá? Começamos aqui por essa parte quando os runouts são secos. Então a gente vê uma estrutura de board que o flop é rei 3 e 2, turn 7 totalmente blank aqui, e o river 6 também, que basicamente não completou o flush, não completou muitas sequências, e o top pair continuou sendo top pair, tá? Note que aqui a nossa defesa note aqui nesse primeiro spot, a nossa defesa, note que contra a pot size bet, ele betou 27 no pot de 27. Então, se a gente for pro MDF aqui, qual é o MDF? O MDF a gente tá pagando, lembra da fórmula? Que é o pot dividido pela aposta mais o pot. O pot, vamos considerar, a gente pode até considerar aqui, ó, 27, vou colocar até aqui, que é o pot, né, 27. Então, a gente vai colocar 27, que é o pot, mais a fórmula lá, mais a aposta, que é 27, né? Só pra vocês terem ideia aqui, só pra ficar aqui 27 mais 27. E a gente vai dividir 27 por 54, né, que é o pot dividido pela aposta mais pot. Então, 27 dividido por 54, 0,5. Então, basicamente, 50% você vê que o Solver está defendendo praticamente exato 50%, ele tá foldando em contra essa size bet 51, porque é aquilo que eu falei. É muito mais pela textura do board, por estar fora de posição, etc. Então é sempre difícil você defender exatamente o MDF, mas praticamente tá quase defendendo. 1,3% só de fold a mais do que o MDF. Para quem acompanhou, né, para quem assistiu minha aula de Triple Barrel Bluff versus Imposition, viu que quando na textura de board desse running out secos, o Imposition ele vai valibetar no River todos os top pairs, considerando a simulação XPV, né? A gente aqui também tá jogando por fichas, vale salientar isso, né? Então aqui a gente vai trabalhar nesse vídeo jogando só por XPV, sem risco prêmio. Então, nós vimos no vídeo que o imposition ele vai barrelar no river, vai valibetar top pair ou coisa melhor. Então, o nosso limite de call é top pair ou coisa melhor. Porque a gente tá. Se ele tá valibetando todos os top pairs, que ele chega no river praticamente, a gente tem que dar call com todos os nossos top pairs. Porque a gente vai empatar com vários top pairs que ele tá valibetando, ou vai ganhar de alguns top pairs que ele tá valibetando pior. Mas o ponto principal, se a gente tá empatando basicamente com os top pairs, nós estamos ganhando de todos os bluffs. Então, nós são puro calls os top pairs aqui, né? Note aqui também que o segundo par basicamente começa a ser a indiferença, né? Então ele dá call com alguns e folda outros, né? Então note aqui que ele dá call com todos os top pairs, e note que ele escola o Wise 7 para dar call, que é o segundo par da call 100% das vezes. Por que o Wise 7? Porque ele tá desbloqueando o range de bluff do vilão, porque esse high ele vai dar check behind no turn, ou esse high, principalmente os esse high que ele vai chegar no river, a maioria ele vai dar check behind no river. Então, quando ele continua blefando, a composição do range dele de bluff, boa parte é na questão da, por exemplo, ele vai blefar aqui 10 e 8, vala 9, ele vai blefar esses combos, né? Por exemplo, ele vai blefar um dama 5 suited, o button, ele vai blefar um dama 4 naipado. Então, note que o Wise 7 está desbloqueando esse range de bluff dele, além de bloquear o 7-7, bloquear o rei 7 suited, e também está bloqueando o Wise rei e as as. Então, essa questão das high cards aqui, segundo par com as high cards, bloqueia a parte de valor do range do vilão e desbloqueia os bluffs, né? Então por isso é um combo que a gente vai escolher para bluff catcher no river, tá? Note também que as low cards são uma... Acho que eu vou até aqui considerar, ver se fica melhor aqui. Talvez fica melhor eu colocar aqui a resolução. Acho que vai ficar melhor aqui para vocês. Note que o 7-3 e o 7-2, né? O 7-3 7-2, mas note aqui, por exemplo, mãos como... Ele vai para as low cards, que eu queria falar, 7-6 2 pares. E note mãos como aqui, por exemplo... Desculpa aqui.
Isso aqui que eu ia mostrar, 6, 2, 6, 3, talvez no top pode mais. O Wise 3 também é o call, mas olha o que é interessante, o 8 e 7, aqui nessa textura de board, o 8 e 7 ele folda, né? O 9 e 7 ele folda, mas ele tá dando call de S7. Ou ele folda o 8 e 7, né? Aqui que ele chegou no, que ele dá call de backdoor de 7 no flop, ou ele folda até dama 7, ele deu o check call no flop com dama 7 de copas, acertou o 7 no turn, continuou pagando o turn, né? O big blind aqui. E aí no river ele folda o dama 7, mas ele prefere dar call de S3, tá indiferente com S3. Aquele mesmo ponto. Mesmo que, note que o solver é muito importante isso, ele sempre vai o quê? Pelas blockers. Ele não vai pela força crua da mão dele. Porque se você considerar, obviamente, o dama 7 é uma mão, se você falar força, equidade crua, ela é uma mão melhor do que o Wise 3. Porém, contra o range de bet do vilão, as propriedades das blockers, o seu bluff catch vai funcionar melhor com o Wise 3, porque o Wise 3 você está desbloqueando o range bluff do vilão e bloqueando alguma parte de valor. Porque lembra que o 7 ele não vale betar 7. Então, mas enfim, eu não consigo entender. O dama 7 é uma mão melhor que a S3, porque dá call de dama 7. Folda dama 7, mas dá call de S3, porque lembra, o vilão vale betar uma mão pior do que dama 7? Se o vilão vale betasse aqui 5-5, obviamente você veria todos os 7 dando call aqui. Se o vilão vale betasse o próprio dama 7, a gente teria um call de 100%. Mas nós sabemos que, como eu analisei no vídeo de Triple Bell, o vilão, o range de value bet dele aqui é top pair, coisa melhor, que é a parte do range. Então o 7 aqui é o quê? Uma bluff catcher. Então pra você escolher as bluff catchers, ele prefere escolher as 3, as 7 do que dama 7. O ponto de partida aqui também. Se você decidir dar call com todos 8 e 7, 9 e 7, 10 e 7, só é possível 2 pontos. Se você considerar que o vilão overblefa essa situação, aquele vilão que você tá jogando é muito agressivo, você tem ciência, você estudou lá qual deveria ser o range dele de Triple Barrel no river, quais os combos que ele deveria dar volley betar, quais os combos que ele deveria deflar, quais os combos que ele deveria dar check behind no river, e você considera que aquele vilão específico não. Esse vilão específico eu tô estudando esse tipo de spot, e eu sei que ele vai estar overblefando facilmente esse spot do Button, porque ele tem um range mais amplo. Então beleza, você vai dar mais call com 7x. Não, considero que esse vilão é tight, né? Eu não considero que ele é um vilão que vai blefar muito, então eu tenho que foldar mais as minhas bluff catchers, tá? É basicamente isso os pontos. E outro ponto também, matematicamente, se você dá call com todos os 7x pra concluir, você vai fazer com que todos os bluffs indiferentes do vilão passem a ser negativos. Ele vai passar a dar mais give up contra você. E aí você vai ser explorado. Porque se você toda hora dá showdown, ele vai lá, foi de triple barrel, o vilão, aí você foi lá e deu call de 8 7. Aí no outro spot parecido você dá call de novo de 10 7. Ele percebeu que você não foldou o 7 aqui. Então o que ele vai ajustar? O field vai ajustar contra você, vai parar de blefar contra você. Então é importante você sempre estar fazendo esses ajustes de acordo com o field que você joga, de acordo com o vilão que você joga, de acordo com a mesa que você tá. Então sempre vai ser o que você está presumindo ali naquela situação, né, no final das contas, né. Agora nesse flop aqui 9-3-2, turn 7 river 6, só pra mostrar pra vocês que agora é um board 9 high. Note que, novamente, ele tá dando call com todos os top pairs, porque o vilão vai valobetar qualquer top pair coisa melhor aqui, então ele tá dando call com todos os top pairs, né, coisa melhor, porque o vilão não vai dar check behind, que ele vai chovar as 9, vala 9, rei 9 no river, então você tá dando call com todos os top pairs, coisa melhor, né, porque você vai estar ganhando de todos os bluffs do vilão. Ele começa a ser diferente aqui no segundo par, note o segundo par que é o 7x, ele tá dando call com o Wise 7, novamente que desbloqueia os bluffs, note também o 3 aqui que ele tá dando call, que é o bottom pair, ele tá escolhendo o Wise 3, rei 3, que o Wise 3 desbloqueia os bluffs do vilão, né, e é contra-intuitivo isso, né, galera, dá call de Wise 3 aqui, já vi. É porque aqui, se você foldar todos os Wise 3, foldar o rei 3, você foldar todos esses bluff catches, o Wise 7, ou foldar principalmente o rei 3, e o Wise 3 100% das vezes, se o vilão tiver overblefando ali, ele vai estar printando, né, imprimindo dinheiro contra você. Então é importante você não overfoldar 100% das vezes, contra todo mundo você ficar overfoldando esses combos. Você tem que escolher bem. Contra alguns jogadores você tem que pagar, contra outros você folda, mas é importante você ter alguma frequência de call com esses combos aqui. Beleza? Então, aqui é o mesmo ponto nesse bot 9-3-2-7. Notem novamente que ele folda o 10 e 7, mas ele dá call de 10 e 3. Porque o 10 e 7 você tá bloqueando os bluffs do vilão. Você bloqueia o Vala 10, que é um combo que ele pode dar C-bet flop, C-bet turn e blefar river facilmente. Um Vala 10, por exemplo. Um Rei 10 sem pause, né? É muito fácil o vilão betar aqui um Rei 10. Aí ele beta turn, um Rei 10, que tá no bottom do range, ele considera um Dama 10, por exemplo. Ele considera um combo bom pra ele continuar barrelando, que ele tem Dama High. E aí River bater um 6 que completou ali uma sequência, ele tem um 10 na mão, que é a blocker, né? Ele vai lá e vai mandar tudo, né? O Dama 10. Então aí com 10 e 7 você tá bloqueando os bluffs do vilão. Então por isso que é melhor você pagar 10 e 7, Ais e 3, desculpa, porque você bloqueia as trincas, bloqueia alguns dois pares, mas principalmente as trincas, na trinca de 3. E o Ais e 3 você bloqueia as Ais, bloqueia as e 9, bloqueia a parte do range topo do range do vilão, né? O range de valor do vilão. E o Ais e 3 desbloqueia os bluffs. Por isso que a gente vê como é que a gente deve aplicar nossos bluff catches aqui. Out secos, bad rivers, né? Rivers que não foram bons para o Big Blind. Então a gente vê primeiro esse rei 3 e 2, turn 7, vilão beta flop, beta turn e barrela river, né? No runout que o valete é uma carta que não foi boa para o range do Big Blind. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Talvez eu possa estar... vou colocar a câmera aqui. Então, ok. E notem aqui como é que é a composição. Novamente ainda, nesses runouts que são secos, né? Não completou draw no turn e não completou draw no river, o que a gente viu lá na análise lá do vídeo passado, que o vilão basicamente ele vai betar quase todos os top pairs dele, né? Então você vê que novamente o nosso limite de valor é sempre todos os nossos top pairs nós vamos pagar contra o Button até agora, né? Principalmente quando os runouts são secos, não completaram vários draws, os top pairs continuam sempre sendo call, você vai dar check call no flop com rei 4, vai dar check call no turn com rei 4 e vai pagar river com rei 4. Então isso é porque ele vai betando basicamente top pair também, por isso que você dá call. Segundo pares começam a ser diferentes, né? Então quais os segundo pares que a gente vai escolher? Que os segundo pares aqui são os valetes. Os valetes a gente vai dar call, que basicamente, eu não sei quais valetes a gente tá tendo aqui, a gente vai considerar os 7, né? Novamente o Wise 7, que é a mesma questão, foda os que bloqueia os bluffs e dá call com Wise 7, aquela mesma questão e dá call de Wise 3. Notem que ainda, eu acho que esse runnout é muito fácil também pro vilão overblefar aqui.
Porque a gente tá falando contra o Button, o Valete é uma Scary Card, o vilão pode considerar que o Imposition, a população coloca que o Valete é uma carta melhor para imposição, e ele chega lá com o River com Dama 4, 5 e 6, é muito fácil ver a galera se perdendo nas frequências e mandando tudo no River sempre. Chega lá com 5 high, Dama high e dá win mesmo. Então eu acho que você não pode overfoldar aqui o Ice 7, né? Por exemplo, as mãos com Ice 3, você tá desbloqueando os bluffs do vilão, tá? Considerando esse running-out que agora o River é um Ice, note que agora os segundo pares passam a foldar um pouco mais, né? Porque aqui você. Porque agora, desse run out, acho que o vilão não vai chovar todos os reis, né? Agora, a partir de agora, ele vai chovar top e pior coisa melhor. Lembre, né? O River foi uma overcard. Então o vilão aqui, ele já não vai chovar no River provavelmente um rei 4, rei 7, rei 8 suited em posição. Você vê que ele já não dá call com todos os reis, você vê que o rei 8, por exemplo, ele não dá call. Que provavelmente o vilão não chova rei 8 por valor. Ele deve estar chovando rei vala, rei dama por valor. Mas a gente vê que a gente nem chega porque a gente deu check raise no flop, deu check raise no turn, né? Então você vê que ele prefere até pagar de rei 4 do que rei 8, porque o rei 4 você tá bloqueando 5 e 4, que é sequência, e lembra também o 4 na mão sendo uma low card. Eu sempre trabalho isso nas minhas aulas, né? Você desbloqueia mais o range de bluffs dos vilões, você vê que ele prefere dar call de rei 4 muito mais do que rei 8 e rei 9. Porque o rei 8 e rei 9 você tá bloqueando muito mais os bluffs do vilão. Você tá bloqueando 8 e 9, vala 8, vala 9, 9 e 8, que o vilão vai dar um, vai ser beta flop, vai ser beta turn e provavelmente vai chamar river com 8 e 9. Então, o rei 9 e 8 você passa a ser mãos que vai ser diferente. E aqui já vem como é que eu vou conseguir chegar nessa frequência ideal. Ninguém chega. No final você nunca vai saber, ninguém vai chegar nessa frequência perfeita, até porque esse aqui é um modelo perfeito que não existe, né? Porque você nunca vai saber quanto que o vilão tá blefando exatamente, e nenhum ser humano é capaz de blefar a frequência ideal perfeita aqui no lugar do imposition. Então, sempre, contra alguns oponentes, você vai ter que dar call 100% das vezes com rei 9 e rei 8, e contra outros oponentes você vai ter que foldar 100% do rei 9 e rei 8. Então, basicamente, como eu te falei, vai aí o seu poder de análise mesmo. Aí você pode ir pra MDA. Nos dados MDA mostram que no River Ice a população overblefa. Normalmente a população spot desse é muito fácil, não chegar com 8 e 9, vala 10, todas essas mãos assim, e acabar indo de all-in no River. Ele não pode blefar tudo aqui, né? Então é muito fácil a população overblefar no River Ice. Então eu acho que contra a população eu não foldaria nunca, assim, nunca não. Assim, se eu não tô jogando uma situação que não tem risco e prêmio, né? Eu não tô jogando mesa final, mesa semifinal. Eu acho que em cenários normais, assim, do torneio, eu não vou foldar contra o Button hoje em dia, rei 9 e 8. Eu dou call 100% das vezes contra a maioria do field. A não ser que eu tenha algum stat, alguma coisa assim do jogador, tá? Eu não vou estar foldando isso. Beleza? Uh, Notem que ele prefere dar call também com 7x com. Até esse ponto, provavelmente, olha como é que elas funcionam as blockers, né? Ele folda rei 9, provavelmente o range bluff do vilão é muito 9x, como eu falei, 9 8, vala 9, dama 9, etc. E ele prefere dar call de 7-4. Não, isso, 7-4. Porque o 7-4, você bloqueia rei 7, bloqueia 7-7 e bloqueia o 4 e 5 suited, que o vilão vai formar a sequência. Então note que ele prefere dar call de 7-4, o EV bem melhor, né? É até call puro 7-4, na verdade, né? Pelas blockers, né? E desbloqueia o range bluff do vilão também, que é essa parte média que ele vai defar. Então 7-4 é um call puro e o rei 9 é fold. Eu sei que isso é contra-intuitivo, mas repito, né? Vocês estão observando isso, que eu queria passar nesse vídeo, né? Você tem que pensar muito mais nas blockers, como funciona o teu range, essa questão de estar bloqueando o range desbloqueia o range de bluff do vilão, mas tu pensa da qual? Bloqueia o range de valor e bloqueia o range e desbloqueia o range de blefe. Bloqueia algumas mãos que ele vai chovar por valor e desbloqueia os blefs. Então você vai ter uma tendência a dar mais call. Então você tem que sempre pensar nisso. Outra coisa também, você tem que pensar, como eu falei aqui, você tem que pensar qual é o mínimo que ele estava liberando aqui. Se você considera, eu tenho minha mão rei 8, você chega no river. Ele vai libertar essa mão pior do que rei 8? Não, não acho que ele vai libertar uma mão pior que rei 8. Então rei 8 já não passa a ser um bluff catcher puro, né? Então você vai ter que escolher melhor de acordo com as tuas blockers, né? Então, basicamente, entre ele dar call de rei 8 ou 7-4, você só tá ganhando de bluff. Vocês entenderam isso? Porque tanto o 7-4 como o rei 8 só ganha de bluffs. O vilão não tava libertando a mão pior do que rei 8 ou não tava libertando a mão com 7-4. Então, mais em questão de propriedades de blockers, o 7-4 vai funcionar melhor você dar call aqui com 7 e um 4 do que o rei 8. Vamos agora para a análise de. Vou pegar aqui. Bluff catches MDF. Bluff catches com bottom pairs geralmente são determinados pelas blockers, com kicker altos ou high cards, pois bloqueia o range de valor e desbloqueia o range de bluff do vilão. A gente viu isso, né? Ice 7, Ice 3, aqueles boss lá, dando mais call do que kicker médios. Sempre os kickers médios normalmente não são bons para bluff catches, porque você tá bloqueando o range de bluff do vilão. Na prática, ninguém ativa o MDF perfeito, pois nenhum ser humano é capaz de blefar com frequência ótima. Portanto, nossa estratégia depende muito dos desvios dos vilões, tá? Se o vilão underblefar, devemos foldar todos os nossos bluff catches. Se o vilão overblefar, devemos pagar com todos os nossos bluff catches, por assim. Mas aí, como eu falei, você tem que analisar dados do MDA, mas não só na análise do MDA, você tem que analisar o boss específico, aquele vilão específico, no momento específico, se o momento é bom pro vilão blefar, se não tem risco e prêmio, aquele vilão tá com stack confortável pra te blefar, jogando contra ele tá abrindo o button, você sabe que ele é um rei que pode blefar facilmente, ou overblefar facilmente, então você vai estar mais propenso a pagar com boa parte das suas bluff catches. Tô jogando contra um jogador mais tight, o VPP pra flop raise, análise as stats dele, não acho que é um play que vai estar overblefando muito, então você vai selecionar melhor, vai tomar mais cuidado com as bluff catches que você vai pagar, tá? Vamos agora aqui para análise. Opa, tô mexendo aqui no. Vamos aqui para nossas análises aqui. Agora a gente vai analisar versus o Button versus o TG. Um flop Ice, Rei 5, 8 e 9. Note que aqui, contra o Button, o Big Blind ele tá pagando com top pair coisa melhor. Só que agora contra o TG, ele tá pagando 2 pares de coisa melhor. Por que é isso, galera? Porque o TG, o range de value bet dele é mais restrito. Você tá jogando contra um range mais tight, um range que tem mais equidade. Então, o nosso range vai ter menos equidade contra o range dele. Vamos chegar no River com menos equidade contra o TG do que contra o Button. A equidade das nossas mãos contra o range de bet no River
vão ser diferentes. Contra o TG, um range mais tight, menos bluffs, a gente vai ter menos equidade, então a gente vai ter um valor. E também uma imposição, por ele ser mais tight, ele sabe que, por exemplo, contra o TG, por exemplo, o TG contra o Big, né? O TG é beta flop. O Big, ele já vai overfoldar no flop. Vocês não concordam comigo? Vai overfoldar porque o range mais tight, você já começa a overfoldar no flop. Bate o turn, o TG barrela de novo. Vamos já tá overfoldando um pouco também relacionado ao MDF, porque a gente sabe que o range dele é muito tight. É um range que conecta muito com esse flop. Então, se a gente overfoldou flop, overfoldou turn, o TG sabe que a gente vai chegar com o range mais tight no river. Então, o range de value bet dele vai ser mais restrito. Porque ele fala, ó, esse play aqui, ele sabe que eu tenho um range mais tight. E eu sei que ele vai chegar com um range bem mais restrito no river. Então, meu range de value bet ele tem que ser mais restrito. Então, provavelmente aqui, o TG, ele tá value betando só os melhores top pairs ou coisa melhor. Ele não tá value betando todos os top pairs. Então, como ele não value beta todos os nossos top pairs, a gente não pode dar call com todos os top pairs. A gente tá dando call com dois pares ou coisa melhor. Note que aqui, ele até a Vala, as 10 é diferente, porque provavelmente o range, o Ice Valete não vai ter 33% de equidade, né? Contra o range que ele tá, o range que o TG, Cebeta Flop, Barrela Turn e Shova River nessa textura de board, né? Então por isso que ele passa a foldar. Vê que o nosso limite de call é 2 pares ou coisa melhor, e nossos top pairs segundo pares passam a ser diferentes. Mas contra o Button, como o Button tem um range mais amplo, e ele sabe que o Big contra o Button ele vai pagar mais no flop, vai continuar um pouco mais wide, mais amplo no flop e no turn, então o Button ele expande um pouco mais o range de value bet dele aqui contra o Big Blind. Então, com isso, o Big Blind ele passa da call com todos os top pairs. Porque os top pairs aqui, ó, tem a equidade necessária. Note que a gente precisa de 33%. O Ice, vamos pegar aqui, Ice 6. Ah, não, isso aqui não é equidade, não. Isso aqui é o EV, desculpa. Mas provavelmente todos esses combos aqui tem 33% a mais de equidade. Poderia ter colocado a equidade aqui, mas aqui eu coloquei o EV. Correto? Vamos considerar aqui contra o Button as. Agora interessante, já vi por que ele tá dando call aqui contra o TG mais com os reis X e contra o Button não. Porque aqui os reis, a gente vai foldar muito, a questão das blocks, a gente tá foldando muito top pair aqui. A gente tem, pra não overfoldar drasticamente, tem que dar call com alguns reis X, né? O ponto aqui também, que o nosso range aqui contra o Button, a gente tem bastante AX dando call. Então, como a gente vai poder dar call com os AX, a gente não precisa dar call com os reis, basicamente, tá? Note que aqui eu overfold um pouco mais também contra o TG, claro, que o range mais tarde, né? Então você vê que tem diferença, né? O MDF contra a pot size bet deveria ser 50%, tá foldando aqui 51%, mas contra o TG foldando 53%, né? Então você vê que não consegue ativar o MDF ali perfeito, tá? Vamos ver algumas mãos aqui de o que ele tá dando call. Note aqui também sempre isso, rei 2, rei 3, preferindo dar call aqui do que, por exemplo, o Ice Vala Ice 10 folda muito porque bloqueia muito range bluff do vilão, né? Então você não quer, basicamente ele vai estar levando muito o Dama Valete e o Vala 10, né? Então você não quer, é um combo que o Ice 10 você tá bloqueando muito o Vala 10 ali, não é um combo que você quer dar bluff catch sempre, né? Você vê que ele prefere dar call aqui com, vamos supor, tá dando call de rei 4, por exemplo, né? Desbloqueia o range bluff do vilão aqui. Vamos para o próximo cenário. O próximo cenário aqui é um cenário que a gente tem versus o Button, e vamos aqui, 10 high, 10, 7, 4, turn 2 e V9. A gente comparar contra o Button e contra o TG. Contra o Button, a gente vê que o nosso tá dando call aqui com top pair coisa melhor, mas você vê que a gente considera adicionar até segundo par, né? Que é indiferente. Mas contra o TG a gente não paga com segundo par, né? Então notamos aqui que contra o Button a gente dá call de Ice 7, Dama 7, Vala 7, etc. Dá muito mais call com 7x aqui, principalmente os que bloqueiam sequência ou desbloqueiam range bluff do vilão. Dá call com todos os top pairs. Aqui é interessante porque como o board é 10 high, o Imposition ele vai validatar basicamente todos os top pairs deles, né? Porque esse aqui não é um cenário que, por exemplo, o TG vai dar check behind com Vala 10, Dama 10. Como ele vai estar validatando a maioria dos top pairs, a gente vê que o Solve paga com top pair é coisa melhor. Sempre é isso, né? Ele vai validatar os top pairs dele, então tem que dar call com meus todos os top pairs, porque eu tô empatando com alguns top pairs, mas principalmente eu tô ganhando de todos os blacks, né? Então por isso que o Solve paga com todos os top pairs aqui. Vamos ver se isso aqui é interessante notar. A gente vê isso aqui padrão, né, galera? Vê contra o TG dando call mais Ice 7, dando call mais com as high cards, as cartas médias, o 7x aqui, ele dá call de Ice 7, mas foda esses 7x com kicker médios, né? Ele vai pra um call de 7-3, ou um call de 7-5, alguma frequência, mais folda 100% o Vala 7 Dama 7. A gente vê isso como padrão, né? Na hora que você vai selecionar. Aqui, por exemplo, contra o Button, ele tá dando call de Ice 4, mas ele folda Vala 7 Dama 7. Porque o Vala 7 Dama 7, você tá bloqueando o Dama Valete, Rei Dama, enfim, você tá bloqueando o Dama 7 aqui, você, por exemplo, tá bloqueando Rei Dama, Dama Vala, Dama 8, então você tá bloqueando muitos bluffs do vilão, então ele prefere dar call de Ice 4, que é uma high card, bloqueia 4-4, você bloqueia Ice, bloqueia Ice 10, então bloqueia parte do range do valor vilão, e desbloqueia os bluffs. Né? Então a gente tá vendo isso com bastante como... Opa, normalmente tudo eu tô pegando aqui, porque eu penso que eu tô na câmera. E vamos lá. Bluff catchers contra o TG e o Button. Contra o TG, nossos bluff catchers são geralmente compostos por low cards, né? A gente sempre, vários webinars que eu já dei, vários grupos de estudo, a gente percebeu isso, né? Quando você vai selecionar bluffs, quando você vai selecionar bluff catchers contra o TG, você sempre vai para as low cards, que desbloqueiam muito essas high cards médias do TG, né? O range do TG tende a ser mais composto mid high cards, então os bluffs do TG são formados com cartas mais altas, então por isso que a gente prefere as low cards. Low cards no nosso range ajuda a desbloquear o range bluff do TG, aumenta a chance de vencer os bluffs dele. Exemplo prático, no board 10, 7, 4, turn 2, river 9, seco, o 5, 4 suited é uma melhor bluff catcher contra o TG, né, o 5 e 4 aqui, do que contra o Button. Pois os ranges de blefe do TG são mais propensos a ir com combinações mais altas, né? Então, assim, o Button, ele vai ter mais 5x que ele vai blefar no River. Rei 5 suited, Dama 5 suited. Mas no TG não tem esses combos. Então, você aplicar uma bluff catch de 5 e 4, né, 7 e 5, contra o TG é mais eficiente do que contra o Button, tá?
Contra o Button, as high cards são melhores bluff catches, pois o Button costuma ter um range mais amplo e com mais bluffs. Então, por exemplo, high cards como Ice 7 e Rei 7, elas funcionam muito bem contra o Button. Então, por exemplo, num boss como esse 10, 7, 4, Turn 2, River 9, o vilão foi pro Triple Barrel, contra o Button, principalmente essas Ice 7, Rei 7, funcionam muito bem essas high cards contra o Button, que bloqueia o range de valor dele e desbloqueia a boa parte do range bluff do vilão, porque o Button ele vai ter muitas essas cartas médias, que ele começa a abrir Ice 8 off, ele começa a abrir um Rei 8 off, ele começa a abrir essas mãos como, né, enfim, Dama 8 off, etc. Como o Button tem mais nessas mãos, você tá com Ice 7 aqui contra o Button, é um EV muito bom, né? Porque você tá desbloqueando todos esses bluffs que o Button possa ter. Runouts completando draws, né? Vou dar uma pausa aqui no vídeo, pra gente completar o vídeo aqui, que já deu 45 minutos, e aí eu dou continuidade na segunda parte do vídeo.